Você já passou por uma situação em que foi desvalorizada pela própria família? Comente abaixo. Quero muito ouvir sua opinião. Na frente de todos, meu próprio filho me disse que eu era emocional demais para entender de negócios. A frase, dita com uma naturalidade assustadora, pairou sobre a mesa de jantar como uma sentença final, selando meu destino como uma relíquia frágil e incompetente. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece a nossa comunidade. A taça de cristal que minha nora, Sofia, segurava parecia um cetro de poder, um símbolo de sua vitória sobre mim. Ela gesticulava com a peça delicada enquanto detalhava para Ricardo, meu filho, os motivos pelos quais vender a casa de campo era a única decisão lógica. Eles falavam sobre mim, mas não para mim. Eu era um espectro sentado à cabeceira, uma peça de mobília antiga cuja presença era tolerada, mas cuja voz havia sido permanentemente silenciada. Cada palavra deles era um prego sendo martelado no caixão da minha relevância, e eu assistia a tudo impotente, afogando-me no silêncio que eles impunham. Ricardo, o menino que um dia se agarrava à minha saia em meio à multidão, agora mantinha seus olhos fixos em sua esposa, absorvendo cada sílaba venenosa como se fosse um evangelho sagrado. A palavra emocional saiu de sua boca não como uma descrição, mas como um diagnóstico, uma certidão de incapacidade que invalidava toda a minha vida. Foi um golpe cirúrgico, desferido com a precisão de quem conhece exatamente onde a ferida dói mais. O desprezo em seu tom era mais cortante do que qualquer faca, pois era temperado com a indiferença de quem já não enxerga valor na pessoa que o criou. Ele não estava apenas concordando com Sofia, estava ativamente me apagando da equação, me reduzindo a um problema sentimental que precisava ser administrado para que a vida deles pudesse prosperar sem obstáculos. Eu me senti encolher na imponente cadeira de mogno que meu falecido marido, Alberto, mandara fazer especialmente para mim. A madeira robusta, que sempre me transmitiu uma sensação de solidez e segurança, agora parecia a moldura de uma gaiola invisível. A sala de jantar, antes o coração pulsante de nossa família, palco de inúmeras celebrações e risadas, havia se transformado em um tribunal frio e silencioso. Ali, eu era a ré, julgada e condenada à irrelevância sem direito à apelação. Cada talher de prata polida, cada reflexo no cristal das taças parecia zombar da minha impotência, testemunhas mudas da minha deposição. O ar, antes carregado de alegria, estava agora pesado com a densa atmosfera de uma conspiração que se desenrolava diante dos meus olhos, e eu era o único alvo. Sofia, percebendo sua vitória iminente, exibiu um sorriso fino e predatório, a expressão de uma caçadora que encurralou sua presa. É para o bem dela, Ricardo. Com o dinheiro, podemos garantir que ela tenha uma velhice confortável, sem preocupações, ela disse, e a condescendência em sua voz era tão palpável que quase podia ser tocada. Eles não estavam preocupados com o meu conforto. Estavam salivando pela liquidez que meus bens, meu legado, representavam. Eles enxergavam meu luto como uma fraqueza a ser explorada e minha confiança de mãe como uma porta escancarada para a sua ganância desenfreada. A preocupação deles era uma máscara mal feita que não conseguia esconder a avidez em seus olhos, o desejo de me transformar em uma mera dependente, uma pensionista em meu próprio império. Onde foi que tudo mudou? A pergunta ecoava em minha mente, uma busca dolorosa por um ponto de fratura que eu não percebi. Lembro-me vividamente de Ricardo quando menino, suas pequenas mãos segurando a minha com uma força que desmentia seu tamanho, com medo de se perder nos corredores do supermercado. Agora era ele quem me fazia sentir perdida dentro da minha própria casa, um labirinto de memórias onde eu já não encontrava meu lugar. Sua metamorfose em um fantoche arrogante, cujas cordas eram habilmente manipuladas por Sofia,
Foi um processo tão gradual e insidioso que só me dei conta da sua extensão quando o nó da corda já estava firmemente apertado em meu pescoço, sufocando minha identidade e minha autoridade. Por que eu permiti isso por tanto tempo? A resposta, dolorosa e crua, era amor. Um amor de mãe, cego e incondicional, que me levou a ignorar os primeiros sinais de desrespeito, a justificar as pequenas crueldades como fases passageiras, a acreditar que o egoísmo que via crescer nele era apenas uma imaturidade que o tempo curaria. Eu continuei a regar uma planta que, em vez de me dar flores, me oferecia espinhos cada vez mais afiados. Persisti na esperança vã de que, com cuidado e paciência, sua natureza mudaria. Mal sabia eu que estava apenas nutrindo o monstro que, no final, se voltaria contra mim para devorar tudo o que eu havia construído e amado ao longo de uma vida inteira. Então está decidido, Ricardo declarou, batendo a mão levemente sobre a mesa com um ar de finalidade que encerrou qualquer possibilidade de debate. Ele finalmente se virou para mim, mas seu olhar não buscava minha bênção ou consentimento. Era o olhar de um administrador informando uma decisão já tomada, uma ordem disfarçada de conselho paternalista. Não se preocupe, mamãe. Cuidaremos de tudo. Aquele plural, cuidaremos, foi o eufemismo mais cruel que eu já ouvira em toda a minha vida. Não significava cuidado ou proteção, significava controle, exclusão. Era a formalização da minha anulação, a confirmação de que, no mundo deles, eu não era mais uma participante ativa, mas um passivo a ser gerenciado até sua completa dissolução. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não foi um estalo ruidoso, mas um silêncio profundo e gelado que se instalou em meu peito, apagando o calor da dor e deixando apenas o frio da clareza. A imagem da mãe dócil, da viúva compreensiva e frágil que eu mesma ajudei a construir e a perpetuar, começou a se desintegrar como um velho pergaminho. Por trás daquela fachada, uma mulher que eles jamais conheceram, a mulher que foi a estrategista silenciosa por trás do império de Alberto, a parceira que redigiu contratos e negociou com tubarões, estava despertando de um longo e profundo sono. A névoa do luto e do amor cego se dissipou, revelando uma paisagem de traição que exigia não lágrimas, mas uma resposta. Como se para selar minha humilhação com um laço de seda venenosa, Sofia desferiu o golpe final, sua voz doce como mel. E para facilitar as coisas, Ricardo, já organizamos uma mesada para sua mãe. Assim, ela não precisa se estressar com contas ou extratos bancários. É mais simples, não acha? Uma mesada. Eles iriam me dar uma mesada, paga com o meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho e do meu suor ao lado de Alberto. Eles não estavam apenas me afastando das decisões, estavam me rebaixando à condição de uma criança incapaz, uma inválida mental que não conseguia mais gerir a própria vida. A humilhação era tão completa, tão absoluta, que roubou o ar dos meus pulmões e deixou um gosto de cinzas em minha boca. A vergonha queimou em meu rosto, um calor que subiu do peito à testa, mas meu exterior permaneceu impassível. Eu não disse uma única palavra. Apenas assenti, um movimento quase imperceptível da cabeça. Minha mudez, no entanto, não era um sinal de submissão, mas de choque. O choque de finalmente enxergar a profundidade do abismo em que eu havia me permitido cair. Eles, em sua arrogância triunfante, interpretaram meu silêncio como consentimento, como a rendição final da velha matriarca. Mal sabiam eles que aquele silêncio não era o som da derrota, mas o som do motor de uma guerra sendo ligado, a calmaria que precede a tempestade perfeita. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A noite seguinte foi longa, mas pela primeira vez em meses, a insônia não era minha inimiga, mas sim uma aliada silenciosa. O silêncio da casa, antes um lembrete constante da ausência de Alberto e da minha própria solidão, agora soava como um campo de batalha à espera do primeiro movimento. Levantei-me antes do amanhecer,
movida por uma energia fria e cortante que eu não sentia há décadas. Caminhei diretamente para o escritório de Alberto, um santuário que eu mal havia tocado desde sua morte, com medo de perturbar suas mêmoras. Mas agora eu não buscava consolo em seu fantasma. Eu buscava a mulher que eu era ao lado dele. A poeira fina sobre a mesa de jacarandá era uma camada de tempo que eu precisava soprar para longe. Eu não era uma herdeira frágil. Eu era a cofundadora, a arquiteta silenciosa de tudo o que eles agora tentavam me roubar. A busca pela minha própria história e pela arma para o meu futuro havia começado. Meus dedos, que haviam se acostumado com a delicadeza das xícaras de chá e a terra do jardim, agora folheavam documentos com uma precisão esquecida. Contratos sociais, atas de reuniões antigas, balanços anuais encadernados em couro. Eles se lembravam de mim como a mãe que assava bolos e organizava jantares de Natal, mas se esqueceram da mulher que passou noites em claro ao lado de Alberto, debatendo cláusulas de aquisição e estratégias de mercado. Eles viam a fachada, a matriarca que se retirou para criar o herdeiro, e nunca se perguntaram sobre a fundação que ela ajudou a construir. Minha maior vantagem não era o dinheiro ou as ações que eu possuía, era o conhecimento profundo e íntimo de cada tijolo daquele império, um conhecimento que eles, em sua arrogância, consideravam extinto. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O primeiro telefonema não foi para uma amiga em busca de ombro, mas para o doutor Almeida, o primeiro advogado da empresa, um homem cuja ética inflexível o levou a ser afastado por Ricardo, que o considerava uma relíquia jurássica. Quando atendeu, sua voz era a mesma, um barítono calmo e ponderado. Expus a situação sem emoção, como se estivesse ditando um relatório. Não houve suspiros de pena ou palavras de conforto. Houve uma longa pausa, seguida por um som que era quase uma risada contida. Eliana, ele disse, e havia um calor de respeito em sua voz. Achei que você nunca mais ia pegar no leme. Alberto sempre me disse que dos dois, você era a mais perigosa em uma briga. O que você precisa de mim? Aquele reconhecimento foi o primeiro sopro de vida na guerreira adormecida dentro de mim. Nosso encontro foi em seu escritório, um refúgio de lei e ordem de uma era passada, abarrotado de livros e do cheiro de papel antigo. Ali, longe dos olhos curiosos da nova diretoria da Lemus Corp, mergulhamos nos estatutos originais da empresa, documentos que Ricardo, com sua mentalidade de startup, certamente considerou irrelevantes. E então, encontramos. Cláusula 7b, um adendo que eu mesma insistia em incluir 30 anos atrás, a cláusula de salvaguarda da matriarca. Ela me concedia, como cofundadora e detentora das ações originais, poder de veto absoluto e controle acionário decisivo em caso de má gestão comprovada ou desvio moral da diretoria executiva. Eles achavam que estavam lidando com uma rainha decorativa, sem saber que eu segurava o cetro com o poder de dissolver o parlamento inteiro. A chave da fortaleza sempre esteve em minhas mãos. Para a parte prática, doutor. Almeida me indicou Beatriz, uma jovem perita contábil forense, cuja aparência discreta escondia uma mente afiada como um bisturi. Enquanto ela mergulhava nos servidores da empresa, usando backdoors que apenas a antiga administração conhecia, meu papel era manter a farsa. Tornei-me a personificação da mãe dócil e resignada que eles esperavam. Aceitei a mesada com um sorriso triste, agradecendo por cuidarem tão bem de mim. Pedi a opinião de Sofia sobre o que vestir para um almoço de caridade. Cada ato de submissão era uma peça de camuflagem, um movimento estratégico para mantê-los cegos e satisfeitos em seu pedestal de poder. A arrogância deles era o solo fértil onde minha vingança fincava raízes profundas, crescendo silenciosamente a cada dia que passava, nutrida pela certeza de sua queda iminente. A primeira bomba de Beatriz chegou uma semana depois, em um relatório criptografado.
Uma série de transferências vultosas para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, poeticamente batizada de Sol Nascente Investimentos. A poesia acabava aí. O único diretor registrado era um primo de segundo grau de Sofia, um indivíduo cuja única experiência em negócios era uma coleção de falências espetaculares. Era um esquema tão amador, tão descarado, que chegava a ser um insulto à minha inteligência. Eles não se deram ao trabalho de serem criativos. Tamanha era a certeza de que ninguém jamais olharia. A traição não era mais uma ferida emocional. Era um fato documentado, uma trilha de números frios e irrefutáveis que levava diretamente à porta deles. E eu seguiria essa trilha até o fim. Os dias se transformaram em uma rotina dupla e sombria. De manhã, eu era a viúva gentil, cuidando das minhas rosas e discutindo trivialidades com a empregada. À noite, trancada no escritório, eu me transformava. Sob a luz do abajur de latão, eu era uma general em sua tenda de guerra, analisando mapas que não eram de territórios, mas de extratos bancários, faturas superfaturadas e contratos de consultoria fraudulentos. A extensão da pilhagem era assustadora. Eles não estavam apenas desviando lucros, estavam canibalizando o próprio corpo da empresa, vendendo ativos a preços vis, contraindo empréstimos desnecessários que endividavam o futuro da companhia para financiar seu presente luxuoso. A cada nova descoberta, a tristeza dava lugar a uma fúria gelada. Eles estavam destruindo o legado de Alberto, e eu não permitiria. E então, no meio de uma madrugada de pesquisa, Beatriz encontrou a prova definitiva, o ponto de virada. Não era um documento financeiro, mas algo infinitamente mais cruel. Um rascunho de e-mail, salvo por engano em uma pasta de rede compartilhada de Ricardo para Sofia. Nele, ele detalhava com uma frieza assustadora o plano de entrar com um pedido de interdição judicial contra mim, usando meu luto prolongado e estado emocional instável como justificativa. Anexado, havia um laudo pré-fabricado de um psicólogo amigo do casal, descrevendo-me como confusa, paranoica e incapaz de gerir os próprios assuntos. Aquele documento era a sentença de morte da mãe que ainda existia em mim. Mal sabiam eles que, ao tentar me declarar louca, me deram a clareza mais absoluta de toda a minha vida. Segurei a impressão daquele e-mail com as mãos trêmulas, mas não de fraqueza. Era a vibração da raiva pura se solidificando em propósito. A dor da traição, que antes era uma névoa que me sufocava, agora se cristalizava em um diamante, duro e afiado. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar a minha essência, me transformar em uma não-pessoa, uma casca vazia sob sua tutela. Queriam me silenciar para sempre. Aquele pedaço de papel não era apenas a prova de um crime financeiro. Era a prova de uma tentativa de assassinato de alma. Naquele instante, a questão deixou de ser sobre restaurar minha fortuna e passou a ser sobre aniquilar a ameaça. Não haveria negociação. Não haveria misericórdia. Haveria apenas a erradicação completa de seu poder. Com a prova irrefutável em mãos, o jogo mudou de defensivo para ofensivo. Dr. Almeida, revigorado pela batalha, começou a preparar a ofensiva legal em sigilo absoluto. Usando a cláusula da matriarca, convocamos uma reunião de emergência do conselho original. 2 senhores leais a Alberto, que Ricardo havia elegantemente empurrado para uma aposentadoria honorária. Apresentei o dossiê. O choque em seus rostos envelhecidos rapidamente se transformou em uma indignação justa e uma lealdade feroz. Eles haviam visto Ricardo crescer, mas não reconheciam o monstro ganancioso que ele havia se tornado. Naquela sala empoeirada, a velha guarda da Lemos Corp foi reativada, unida por um propósito comum: salvar a empresa e restaurar a honra de seus fundadores. A primeira manobra foi executada com a precisão de um relógio suíço, enquanto Ricardo e Sofia postavam fotos de um resort de luxo em Bali, uma viagem paga com o dinheiro que eles roubavam. Invocando meus poderes de emergência, Dr. Almeida notificou os bancos internacionais.
A conta da Sol Nascente Investimentos foi congelada, citando suspeita de lavagem de dinheiro. O fluxo de capital que sustentava seu estilo de vida opulento foi estancado na fonte. Em seguida, Beatriz, com a minha autorização, implementou novos protocolos de segurança em toda a rede da empresa, bloqueando seus acessos remotos. Eles estavam em uma ilha paradisíaca, completamente alheios ao fato de que, em casa, seu reino estava sendo desmantelado, tijolo por tijolo, em absoluto silêncio. Meu conhecimento íntimo do negócio, a memória de cada contrato e cada aliança forjada por Alberto e por mim, tornou-se minha arma mais letal. Comecei a fazer ligações para antigos fornecedores que haviam sido trocados por empresas de fachada ligadas à Sofia, para gerentes de fábrica leais que Ricardo humilhava, para clientes de longa data que estavam insatisfeitos com a nova gestão arrogante. Eu não pedia ajuda. Eu informava que uma mudança estava a caminho. A resposta foi avassaladora. Um exército silencioso começou a se formar, uma rede de aliados dentro e fora da empresa, todos esperando por um sinal. Ricardo e Sofia viam um império de concreto e aço. Eu via uma teia de relações humanas que eles haviam desprezado e que agora se voltaria contra eles. A peça final do quebra-cabeça era o palco. A vingança não podia ser um ato burocrático, assinado em um cartório. A humilhação que sofri foi pública, na minha própria sala de jantar, diante da minha família. A retribuição teria que ser simétrica. Decidi dar um grande jantar. O pretexto, uma celebração da brilhante gestão de Ricardo e Sofia e um anúncio oficial da minha merecida aposentadoria. Seria um evento de gala para o qual eles fariam questão de convidar todo o nosso círculo social, todos aqueles que eles queriam impressionar. Eles iriam, com as próprias mãos, montar o palco para sua própria execução pública, ansiosos por aplausos que nunca viriam. A ironia era tão deliciosa que quase me fez sorrir. Liguei pessoalmente para Sofia, minha voz cuidadosamente calibrada para soar frágil e um pouco confusa. Pedi sua ajuda para organizar o jantar, elogiando seu gosto impecável e moderno. Ela mordeu a isca com a voracidade de um tubarão. Assumiu o controle de tudo: a lista de convidados, o cardápio sofisticado, a decoração extravagante. Ela se via como a nova anfitriã da dinastia Lemos, dando seu primeiro grande baile. Cada telefonema animado que ela me dava para aprovar um detalhe era uma confirmação de sua cegueira. Ela estava tão consumida pela própria glória que não conseguia ver a armadilha se fechando ao seu redor. Uma armadilha que ela mesma estava ajudando a dourar e a perfumar, preparando o cenário perfeito para sua queda espetacular. Na véspera do evento, caminhei pela casa silenciosa, agora transformada no meu teatro de operações. O dossiê, encadernado em couro preto, repousava sobre a mesa do escritório. Cada prova, cada extrato, cada e-mail estava meticulosamente organizado. Dr. Almeida e os membros leais do conselho haviam confirmado presença. Os papéis para a transferência de poder já estavam assinados e autenticados, aguardando apenas o momento da revelação. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela. A mulher que me encarava de volta não tinha mais a tristeza da viúva ou a resignação da mãe. Seus olhos brilhavam com o fogo frio do aço. A caça havia terminado. A armadilha estava pronta. Amanhã à noite, a cortina se abriria para o ato final. A sala de jantar estava resplandecente, uma joia polida para uma noite que entraria para a história da nossa família, embora não pelos motivos que eles imaginavam. A luz dos candelabros de cristal que Alberto insistiu em comprar em Praga dançava sobre a prataria impecável e as taças que pareciam feitas de gelo fino. O aroma delicado dos lírios brancos que eu mesma arranjei misturava-se com a promessa do assado, que dourava lentamente no forno, criando uma atmosfera de celebração e opulência. Cada detalhe foi meticulosamente planejado não para impressioná-los, mas para servir como o mais belo e irônico dos palcos.
Eles veriam a beleza e o luxo que tentaram me roubar, e seria em meio a essa glória que eu os despojaria de tudo. Era uma armadilha dourada, perfumada e absolutamente letal, e eles estavam prestes a entrar nela de bom grado. Ricardo e Sofia chegaram exalando uma autoconfiança quase palpável, a arrogância vestida em tecidos caros e sorrisos condescendentes. Ele, em um terno de grife que eu sabia ter sido pago com faturas superfaturadas da empresa. Ela, adornada com um colar de diamantes que era, na verdade, um ativo corporativo disfarçado de presente de aniversário. Eles circularam entre os tios e primos, aceitando elogios com a naturalidade de monarcas, como se a casa e tudo nela já fossem deles por direito. Eu os observei da entrada da sala, uma rainha em seu próprio tabuleiro de xadrez, mantendo a postura de uma peça decorativa. A viúva frágil, enquanto esperava pacientemente pelo momento exato de anunciar o xeque-mate. A paciência, eles iriam descobrir, era a arma mais subestimada do meu arsenal. Durante os aperitivos, desempenhei meu papel com uma precisão digna de uma atriz premiada. Servi bebidas, sorri para as piadas sem graça do meu filho sobre o mercado de ações e ouvi, com uma expressão de interesse melancólico, Sofia detalhar seus planos grandiosos para redecorar a casa de campo após a venda. Algo mais moderno, claro, menos entulhado de memórias, ela disse, lançando-me um olhar de falsa compaixão que faria qualquer um vomitar. Cada palavra dela era um combustível para a fornalha que ardia dentro de mim. Eu deixei que se sentissem vitoriosos, que se embriagassem com o poder que acreditavam ter consolidado. A queda é sempre mais espetacular quando se está no topo da montanha, e eu fiz questão de levá-los até o cume. O jantar foi servido, e a conversa fluía, leve e superficial, um rio raso sobre um abismo de mentiras. Nossos parentes, completamente alheios à tensão que fervia sob a superfície, elogiavam a comida e a hospitalidade, brindando a união da família. No auge de sua arrogância, Ricardo levantou-se e propôs um brinde. A família. E as novas gerações, como a nossa, que sabem como conduzir o legado para o futuro com coragem e visão. Todos ergueram as taças, aplaudindo. Eu também ergui a minha, mas meus olhos estavam fixos nos dele, um predador observando sua presa se vangloriar momentos antes do bote. O vinho em minha taça parecia sangue, e eu estava prestes a servir a conta por todo o sangue que eles sugaram do nosso império. Após a sobremesa, quando o café fumegante estava sendo servido, anunciei com uma voz calma e surpreendentemente clara que gostaria de dizer algumas palavras. Um silêncio expectante se instalou na sala, denso e pesado. Sofia e Ricardo trocaram um olhar presunçoso, uma comunicação silenciosa de triunfo, provavelmente esperando um discurso sentimental de agradecimento pela mesada e pelo cuidado. Eles se acomodaram em suas cadeiras, prontos para receber a ovação final por sua benevolência. Eles não poderiam estar mais enganados. A cortina do teatro deles estava para cair. E o que viria a seguir não seria uma comédia sobre herdeiros espertos, mas uma tragédia sobre a ganância punida. O espetáculo estava finalmente começando. Esta noite, comecei, minha voz firme, sem o menor tremor que eles tanto se acostumaram a associar a mim. Celebramos o futuro. Um futuro que, como Ricardo bem disse, é construído sobre o legado do passado. Fiz uma pausa dramática, deixando a atenção de todos se concentrar em mim, sentindo cada par de olhos na sala. E recentemente, eu decidi me interessar mais por esse futuro. Decidi revisitar os negócios da família, algo que por amor e luto negligenciei por muito tempo. Vi um lampejo de inquietação cruzar os olhos de Ricardo. Sofia manteve sua máscara de porcelana intacta, mas seus dedos apertaram a haste da taça de cristal com uma força que poderia quebrá-la. A calmaria antes da tempestade havia terminado. Continuei, meu tom agora tornando-se mais cortante, mais factual, despido de qualquer emoção que não fosse uma clareza gélida.
E nessa minha redescoberta, encontrei coisas fascinantes. Por exemplo, descobri uma empresa de investimentos muito promissora, sediada nas Ilhas Cayman, poeticamente batizada de Sol Nascente Investimentos. O nome pairou no ar como uma sentença. O rosto de Ricardo perdeu a cor instantaneamente, passando de um bronzeado de resort para um branco pálido e doentio. Sofia engoliu em seco, seu sorriso perfeitamente delineado congelado em uma careta grotesca. Os outros convidados olhavam de um para o outro, confusos, sentindo a mudança abrupta e violenta no clima da sala. A peça havia começado e a primeira cena era toda minha. Uma empresa tão bem-sucedida, prossegui, saboreando a crescente onda de pânico que emanava da cabeceira oposta da mesa, que recebeu mais de 7 milhões de reais em transferências diretas da Lemos Corp nos últimos 2 anos. Fiquei tão impressionada com essa performance que decidi investigar quem eram os gênios por trás de um sucesso tão meteórico. Com um movimento lento e deliberado, tirei um envelope pardo de uma pequena pasta de couro ao meu lado e deslizei um documento sobre a toalha de linho. Imaginei que você, Ricardo, como o brilhante CEO que é, poderia me explicar este registro corporativo. O documento, com o nome do primo de Sofia em destaque como único diretor, era a primeira peça de artilharia a atingir o navio deles. Ricardo gaguejou, uma sequência de sons incoerentes, tentando formular uma desculpa esfarrapada sobre diversificação de portfólio, sobre estratégias de mercado complexas demais para que eu, a emocional da família, pudesse entender. Sua arrogância, antes uma armadura impenetrável, estava se desfazendo como papel molhado, revelando o menino assustado e culpado por baixo. Sofia tentou intervir, falando sobre a necessidade de agilidade no mundo dos negócios, mas sua voz era fina e trêmula. Eles estavam afundando, e eu era o oceano. A plateia de parentes assistia a tudo em silêncio absoluto, seus rostos uma mistura de choque e fascínio, como se estivessem vendo uma peça de teatro que de repente se tornara real demais. Não se preocupe em explicar, querido, eu disse, minha voz gotejando uma ironia gelada que fez até o ar parecer mais frio. Porque a parte mais interessante desta história não é o que vocês fizeram. É o que eu fiz nas últimas 3 semanas, enquanto vocês estavam ocupados planejando a venda da minha casa e calculando o valor da minha mesada. Fiquei de pé e, naquele momento, senti como se minha altura tivesse dobrado. Eu não era mais a matriarca encolhida na cadeira de mogno. Eu era a fundadora daquele império, retomando meu trono. A sala de jantar não era mais meu tribunal. Era a minha sala de guerra, e a vitória já estava declarada. Eles apenas ainda não tinham ouvido o anúncio oficial. Usando minha posição como acionista majoritária e única executora do testamento de seu pai, meros detalhes legais que vocês, em sua pressa para me descartar, parecem ter ignorado, tomei algumas medidas administrativas urgentes. Cada palavra era um golpe de martelo, preciso e devastador. A conta bancária da Sol Nascente Investimentos, por exemplo, foi completamente congelada esta manhã por ordem judicial, com base em evidências irrefutáveis de fraude e lavagem de dinheiro. O pedido de venda da casa de campo, Sofia, foi cancelado. O corretor recebeu a notificação ontem à tarde, junto com um aviso para nunca mais nos contatar. A máscara de Sofia finalmente se quebrou e uma expressão de puro horror tomou seu lugar. Ela soltou um pequeno som, um arquejo de descrença e fúria, como um animal ferido. Seus olhos, antes cheios de desprezo calculado, agora estavam arregalados, nadando em pânico. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu, o choque paralisando suas cordas vocais. A humilhação que eles me fizeram sentir àquela mesma mesa estava sendo devolvida a eles, multiplicada por 100, diante de uma plateia que eles mesmos fizeram questão de reunir. A justiça poética era, de fato, a mais saborosa de todas. E eu ainda não havia chegado ao prato principal do meu banquete de vingança. O pior ainda estava por vir para eles. Mas a melhor parte, continuei, saboreando cada sílaba.
O golpe de mestre, se me permitem a imodéstia, é sobre o controle acionário da Lemos Corp. A procuração que você me fez assinar sob falsos pretextos, Ricardo, alegando ser para simples trâmites fiscais, foi legalmente revogada na semana passada. E, há exatos 7 dias, usando a cláusula de salvaguarda da matriarca, o Conselho de Administração foi dissolvido e um novo foi instituído. Um conselho que responde diretamente a mim, como a nova e indiscutível presidente executiva da companhia que ajudei a fundar. O silêncio na sala era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido da eletricidade nos candelabros. A bomba final havia sido detonada. Ricardo finalmente encontrou sua voz, um sussurro rouco, patético. Você não pode fazer isso. Eu o encarei, não com a raiva de uma mãe traída, mas com a piedade fria de uma executiva diante de um subordinado incompetente e corrupto. Eu não só posso, como já fiz. Você me subestimou. Você e sua esposa subestimaram a mulher que o criou e que construiu cada tijolo disso ao lado do seu pai. Vocês viram uma velhinha frágil, emocional e senil. Que erro de cálculo monumental! Minhas palavras não eram uma acusação. Eram um fato, a conclusão de um relatório de danos que eles mesmos haviam causado e que agora teriam que pagar integralmente. Dirigi-me aos convidados atônitos, que pareciam ter parado de respirar. Peço desculpas por estragar o jantar de todos. Mas a verdade, assim como um bom vinho, precisa ser servida na temperatura certa. E às vezes ela é amarga e difícil de engolir. Com isso, sentei-me lentamente em minha cadeira na cabeceira da mesa, peguei minha xícara de café e tomei um gole, calma e soberana. O espetáculo havia terminado. A justiça não fora apenas feita, ela fora servida em bandeja de prata, diante de uma plateia atônita, deixando para trás apenas o silêncio esmagador da derrota deles. Se essa virada te trouxe alívio, compartilhe e comente o que você faria nessa situação. O silêncio que se seguiu à partida abrupta de Ricardo e Sofia era mais denso e eloquente do que qualquer discurso. Na sala, os rostos dos meus parentes eram um mosaico de choque, incredulidade e, em alguns, uma admiração relutante que começava a despontar. Ninguém ousou se mover ou falar. Eu quebrei o feitiço, não com um pedido de desculpas, mas com uma declaração de fato, minha voz ecoando com a autoridade recém-reivindicada. Peço perdão pela cena desagradável. Às vezes a limpeza de uma casa precisa ser completa e, infelizmente, barulhenta. Por favor, terminem o café. Minhas palavras não convidavam ao debate. Elas estabeleciam a nova realidade. Eu não era mais a vítima daquela mesa, a matriarca frágil a ser tutelada. Eu era a fundadora, a juíza e a executora da sentença. Naquele silêncio, eu não apenas retomei meu lugar à cabeceira da mesa. Eu redefini o próprio significado daquela posição. Era o trono de onde o império seria governado com justiça e firmeza. E a era da condescendência havia terminado de forma irrevogável e espetacular. Lentamente, como se despertassem de um transe, os convidados começaram a processar o que haviam testemunhado. Meu cunhado, um homem que sempre manteve uma neutralidade covarde, foi o primeiro a erguer a xícara em um gesto silencioso de respeito. Vi nos olhos de minhas primas, não pena, mas um brilho de orgulho e talvez até de inspiração. A narrativa que Ricardo e Sofia haviam construído com tanto esmero sobre minha fragilidade desmoronou em questão de minutos, substituída pela verdade inegável da minha força. Eles não viram uma mãe vingativa, mas uma líder que havia expurgado uma traição que ameaçava o alicerce de tudo o que Alberto e eu construímos. A atmosfera na sala mudou de um funeral constrangedor para uma coroação solene. Eles entenderam que não presenciaram o fim de uma família, mas sim a restauração de sua verdadeira e legítima soberana, uma mulher que eles haviam esquecido que existia, mas que jamais voltariam a subestimar. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar de forma diferente. O ar estava mais leve, a luz do sol que entrava pelas janelas parecia mais brilhante e limpa.
Era como se a própria estrutura da mansão, por tanto tempo oprimida pela tensão e pela ganância, tivesse finalmente se livrado de um peso sufocante. Preparei meu próprio café, um ritual simples que eu não fazia há anos, e o saboreei na varanda, observando minhas rosas. Cada gole era uma celebração silenciosa da minha liberdade reconquistada. Eu não era mais uma prisioneira em meu próprio lar, uma relíquia aguardando o descarte. Eu era a mestra daquele domínio, a guardiã de suas memórias e a arquiteta de seu futuro. A paz que senti não era a resignação do luto, mas a serenidade profunda e inabalável do poder restaurado, da ordem restabelecida e da justiça finalmente cumprida em meus próprios termos. A primeira ordem do dia não foi emocional, mas prática. Com o Dr. Almeida ao meu lado, em uma chamada de vídeo, ditamos os termos finais da expulsão. Um oficial de justiça entregaria a notificação para que Ricardo e Sofia desocupassem o apartamento de luxo, propriedade da empresa, em no máximo 48 horas. Todos os cartões de crédito corporativos foram cancelados. O acesso aos seus e-mails e servidores foi permanentemente revogado, e o carro da empresa que Sofia usava como seu troféu pessoal seria recolhido naquela mesma tarde. Não havia espaço para negociação ou apelos. Cada porta, cada privilégio, cada centavo que eles usaram como arma de humilhação contra mim foi-lhes retirado com a precisão fria e impessoal de uma transação comercial. Eu estava cortando os laços, não como uma mãe de coração partido, mas como uma presidente executiva eliminando ativos tóxicos do balanço da empresa. Mais tarde, naquele mesmo dia, fui até a sede da Lemos Corp. Ao entrar no andar da diretoria, os funcionários que antes me olhavam com pena, agora me cumprimentavam com um respeito reverente. Caminhei diretamente para o escritório que fora de Ricardo, um espaço decorado com um modernismo frio e impessoal que em nada lembrava o legado de Alberto. Sem hesitar, sentei-me na imponente cadeira de couro, que se ajustou a mim como se estivesse me esperando. Daquela mesa, de onde ordens para me diminuir foram dadas, eu emiti minhas primeiras diretrizes como nova CEO, uma auditoria completa e irrestrita de todos os departamentos, a recontratação de funcionários leais que haviam sido demitidos injustamente e o cancelamento imediato de todos os contratos com os fornecedores fraudulentos ligados à Sofia. O leme do navio estava de volta em minhas mãos, e eu o estava virando bruscamente, afastando-o da tempestade de corrupção e de volta ao curso da integridade. No fim de semana, dirigi sozinha até a casa de campo, o epicentro da disputa que iniciou tudo. O ar fresco da serra e o cheiro de pinho e terra molhada me receberam como um velho amigo. A casa que eles queriam vender e transformar em meros números numa conta bancária estava ali, sólida e silenciosa, guardando décadas de nossas vidas. Caminhei por cada cômodo, tocando os móveis que Alberto e eu escolhemos juntos, relembrando as risadas de um Ricardo criança correndo pelo gramado. Não senti tristeza, mas uma onda de determinação. A casa não seria vendida, seria restaurada. Se tornaria a sede da nova fundação da empresa, um centro de treinamento para jovens talentos, um símbolo vivo de que o legado Lemos não era sobre liquidar o passado por lucro, mas sobre usar a força das nossas raízes para construir um futuro ainda mais forte e significativo. A reestruturação da empresa prosseguiu em um ritmo acelerado. Com o antigo e leal conselho reinstalado, tomamos decisões que visavam a saúde a longo prazo da Lemos Corp, e não o enriquecimento rápido de alguns poucos. Reabrimos linhas de produtos que Ricardo havia descartado por considerá-las antiquadas, mas que ainda tinham uma base de clientes fiéis. Investimos em pesquisa e desenvolvimento, áreas que ele havia sucateado para inflar os lucros trimestrais. A cada passo, eu sentia o espírito de Alberto ao meu lado, não como um fantasma do passado, mas como um parceiro silencioso, aprovando cada movimento estratégico. Eu não estava apenas salvando a empresa da ganância do meu filho. Estava aprimorando-a, tornando-a mais forte, mais ética e mais resiliente do que nunca.
Estava honrando a memória do meu marido da única maneira que importava, garantindo que a obra de sua vida prosperasse. Para os funcionários, enviei um comunicado interno, não redigido por advogados, mas por mim mesma. Expliquei, sem entrar em detalhes sórdidos, que a empresa passava por uma necessária correção de rumo, reafirmando nosso compromisso com a integridade, a inovação e, acima de tudo, com as pessoas que formavam a verdadeira alma da Lemos Corp. Anunciei um novo plano de participação nos lucros e a criação de um canal de denúncias direto para a minha presidência. A resposta foi imediata e avassaladora. Recebi dezenas de e-mails, não apenas de executivos, mas de operários da fábrica e motoristas, todos expressando alívio e renovada lealdade. Eles não queriam um líder jovem e agressivo. Queriam uma liderança justa e experiente. Eles queriam a matriarca de volta ao comando. Não por nostalgia, mas porque sabiam que eu protegeria a família corporativa com a mesma ferocidade com que protegi meu legado. Recebi uma única mensagem de Ricardo, dias depois, enviada de um número desconhecido. Não era um pedido de desculpas, mas um texto confuso, cheio de acusações amargas e autocomiseração, terminando com a pergunta patética: como você pôde fazer isso com seu próprio filho? Li as palavras sem sentir uma única pontada de dor ou culpa. A mãe que amava aquele menino incondicionalmente havia sido assassinada por ele e por sua esposa naquela sala de jantar. A mulher que restou era uma líder, uma executiva que havia lidado com uma insurreição. Apaguei a mensagem sem responder. Ele e Sofia não eram mais um problema meu. Eram apenas uma nota de rodapé amarga na história da minha ascensão, a prova definitiva de que subestimar uma matriarca não é apenas um erro de julgamento. É um erro fatal que custa absolutamente tudo. Agora, sentada em meu jardim ao entardecer, com uma xícara de chá nas mãos, sinto uma paz que transcende a vitória. Não é a euforia da vingança, mas a tranquilidade profunda da ordem restaurada. O império está seguro, o legado está protegido, e minha dignidade, que eles tentaram transformar em pó, foi reforjada no fogo e agora brilha mais forte do que nunca. Eles me chamaram de emocional e estavam certos. Foi a emoção do amor próprio que me deu a força para lutar. Foi a emoção da fúria justa que me deu a clareza para planejar. E é a emoção da paz conquistada que agora me permite governar. Eu não apenas sobrevivi à traição deles, eu floresci a partir dela, mais poderosa e mais dona de mim do que jamais fui em toda a minha vida. Se essa virada te trouxe alívio, compartilhe e comente o que você faria nessa situação.